Imagine que você está andando pela rua, distraído com seus pensamentos, quando de repente sente uma presença ao seu redor. Você olha, mas não vê ninguém. E se eu te dissesse que essa presença é real e está com você a todo momento, protegendo você de maneiras que você nem imagina? Neste vídeo, vamos explorar como Deus está constantemente vigiando e protegendo seus filhos, mesmo quando não percebemos. Você já se perguntou como algumas situações perigosas foram evitadas de maneira inexplicável? Ou como, em momentos de desespero, você encontrou uma solução que parecia impossível? Este vídeo vai revelar passagens poderosas da Bíblia que mostram como Deus protege seu povo e os diferentes modos pelos quais Ele manifesta essa proteção em nossas vidas diárias. Em um mundo repleto de incertezas e perigos, a promessa de proteção divina traz conforto e segurança aos crentes. O Salmo 121, capítulos 7 e 8 declara: O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Este versículo destaca a vigilância contínua de Deus sobre seus filhos, garantindo que eles estejam protegidos em todos os momentos e lugares. A ideia de que Deus está constantemente atento aos nossos movimentos e necessidades reforça a confiança de que, não importa o que aconteça, Ele está ao nosso lado. A vigilância de Deus não se limita apenas à proteção física, ela também abrange a proteção espiritual. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por tentações e influências negativas, a proteção divina nos ajuda a manter nossa integridade e fé. Deus, em sua onipresença, está ciente de cada desafio que enfrentamos e está sempre pronto para nos guiar e nos proteger. Essa vigilância espiritual nos fortalece contra as forças que buscam nos afastar de nosso caminho de fé. A onisciência de Deus é um dos atributos que garantem sua vigilância constante. Ele conhece todos os nossos pensamentos, desejos e medos antes mesmo que os expressemos. Em Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esta afirmação ilustra a atenção minuciosa de Deus aos detalhes da nossa vida. Saber que Deus está ciente de cada aspecto da nossa existência nos dá a certeza de que nada escapa ao seu olhar cuidadoso. A vigilância divina também se manifesta através de intervenções sutis e milagrosas em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, experimentamos momentos em que, de maneira inexplicável, evitamos perigos ou tomamos decisões que nos livram de situações complicadas. Esses momentos não são meras coincidências, mas sim a mão invisível de Deus nos guiando e protegendo. Acreditar na vigilância constante de Deus nos ajuda a reconhecer e valorizar essas intervenções diárias. Além das intervenções milagrosas, a vigilância de Deus é muitas vezes percebida através da paz e tranquilidade que sentimos em meio às adversidades. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz sobrenatural é um testemunho da presença constante de Deus em nossas vidas, protegendo nossas mentes e corações contra o desespero e a ansiedade. A vigilância de Deus também se estende à orientação e sabedoria que Ele nos concede. Muitas vezes enfrentamos decisões difíceis e buscamos orientação para seguir o melhor caminho. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que dá generosamente a todos. Esta promessa de orientação divina é uma forma de proteção, pois nos ajuda a evitar erros e escolhas prejudiciais, guiando-nos sempre em direção ao bem. Para muitos cristãos, a vigilância de Deus é uma fonte de coragem e determinação. Saber que Deus está constantemente vigiando e cuidando de nós nos capacita a enfrentar desafios com confiança e fé. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus encoraja Josué dizendo: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
Esta certeza da presença e vigilância divina nos motiva a seguir em frente, mesmo nas situações mais difíceis. A vigilância constante de Deus também nos lembra de nossa responsabilidade de viver de acordo com seus ensinamentos. Na primeira carta de Pedro, somos chamados a ser santos em toda a nossa maneira de viver, pois Deus é santo. A consciência de que Deus está sempre observando nossas ações nos incentiva a agir com integridade e a buscar uma vida que agrade a Ele. Esta vigilância é um lembrete constante de nosso compromisso com a santidade. A proteção divina, manifestada através da vigilância constante de Deus, também nos dá esperança para o futuro. No livro de Jeremias, Deus promete: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Esta promessa de um futuro de paz e prosperidade nos conforta e nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos incertezas e dificuldades. Finalmente, a vigilância de Deus é uma expressão de seu amor infinito por nós. Em João 3,16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Este amor incondicional é a base de toda a proteção e cuidado que Deus nos oferece. Saber que somos constantemente vigiados e protegidos por um Deus amoroso nos enche de gratidão e nos inspira a viver em obediência e confiança nele. Em Hebreus 1,14 lemos: "Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação?" Este versículo nos revela a presença constante dos anjos em nossas vidas, designados por Deus para nos proteger e nos servir. Os anjos são seres espirituais enviados por Deus com a missão de cuidar de nós, guiando-nos e protegendo-nos de perigos visíveis e invisíveis. Eles operam em nosso favor, mesmo que não os vejamos ou percebamos sua presença. A proteção dos anjos é uma manifestação do amor e cuidado de Deus por nós. Eles são descritos como espíritos ministradores, o que significa que seu propósito é servir e ajudar os crentes. Em Salmos 91, 11 e 12, a Bíblia nos diz: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra." Esta passagem reforça a ideia de que Deus comanda seus anjos para nos proteger e nos manter seguros. Há inúmeras histórias e testemunhos de pessoas que acreditam ter sido salvas ou ajudadas por anjos em momentos críticos. Estas experiências pessoais frequentemente descrevem situações em que a intervenção divina parecia a única explicação plausível para a proteção ou livramento que receberam. Essas histórias são um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos. Os anjos estão sempre prontos para intervir em nosso favor conforme a vontade de Deus. Os anjos também desempenham um papel importante na orientação espiritual. Eles não apenas nos protegem fisicamente, mas também nos ajudam a seguir o caminho certo espiritualmente. Em Atos 8:26, um anjo do Senhor disse a Filipe: "Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta." Este tipo de orientação divina é um exemplo de como os anjos podem nos conduzir a cumprir os planos e propósitos de Deus para nossas vidas. A presença dos anjos é uma fonte de encorajamento e esperança para os crentes. Saber que temos seres celestiais ao nosso redor, designados para nos proteger, nos dá confiança para enfrentar os desafios e perigos da vida. Esta confiança nos permite viver com mais coragem e menos medo, sabendo que os anjos estão constantemente vigilantes e prontos para nos ajudar. Além da proteção e orientação, os anjos também nos ajudam em momentos de grande necessidade. Em Mateus 4:11, após Jesus ser tentado no deserto, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esta passagem mostra que os anjos são enviados para nos fortalecer e cuidar de nós em tempos de fraqueza e tentação.
Eles estão presentes para nos dar o suporte necessário para superarmos os desafios espirituais e físicos que enfrentamos. Os anjos são uma extensão do amor e da graça de Deus. Sua presença em nossas vidas é um reflexo da preocupação constante de Deus por nós. Eles atuam como guardiões e mensageiros, garantindo que estamos protegidos e que recebemos a orientação divina necessária. Esta proteção angelical é uma das maneiras pelas quais Deus demonstra seu cuidado contínuo e inabalável por nós. A crença na proteção dos anjos pode transformar nossa perspectiva sobre os desafios e perigos que enfrentamos. Em vez de nos sentirmos vulneráveis e desprotegidos, podemos encontrar paz e segurança na certeza de que os anjos estão sempre ao nosso lado. Esta certeza nos permite viver com mais fé e menos ansiedade, confiando na promessa de Deus de que Ele está sempre cuidando de nós através de seus anjos. A Bíblia nos encoraja a lembrar e reconhecer a presença dos anjos em nossas vidas. Em Hebreus 13:2, somos instruídos: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Este versículo nos lembra que os anjos podem estar presentes em nossa vida de maneiras inesperadas e que devemos estar atentos à sua presença e influência. Reconhecer a presença dos anjos nos ajuda a viver com uma maior consciência da proteção divina que nos cerca. Finalmente, a proteção dos anjos é um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. Ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar, e uma das maneiras pelas quais ele cumpre essa promessa é através da presença constante dos seus anjos. Eles são um símbolo do compromisso eterno de Deus em nos proteger e guiar, independentemente das circunstâncias. Este conhecimento nos dá força e esperança para enfrentar qualquer desafio, sabendo que estamos sempre sob a vigilância e cuidado dos anjos de Deus. A ideia de que Deus coloca cercas de proteção ao nosso redor é profundamente reconfortante para os crentes. Em Salmos 34:7, lemos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este versículo ilustra de maneira vívida como Deus envia seus anjos para formar uma barreira de proteção ao nosso redor, guardando-nos de todos os males. A imagem de um acampamento angelical nos rodeando reforça a noção de que estamos constantemente sob a proteção divina. As cercas de proteção divina não são apenas físicas, mas também espirituais. Deus nos protege de influências malignas que podem afetar nossa fé e nosso bem-estar espiritual. Ele coloca uma barreira entre nós e as forças do mal, garantindo que, enquanto permanecermos fiéis a Ele, estaremos seguros. Esta proteção espiritual é essencial para nossa jornada de fé, pois nos ajuda a permanecer firmes em nossa caminhada com Deus, independentemente das provações que enfrentamos. Em momentos de grande perigo ou incerteza, muitos crentes relatam sentir uma sensação inexplicável de segurança e paz. Este sentimento é frequentemente atribuído à presença das cercas de proteção divina. A paz que sentimos em meio às tempestades da vida é um testemunho do cuidado contínuo de Deus por nós. Ele nos assegura que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, sua proteção permanece inabalável. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus protegeu seu povo ao colocar cercas ao seu redor. No livro de Jó, por exemplo, Satanás reconhece a proteção de Deus sobre Jó, dizendo: porventura temes tu a Deus debalde? Acaso não o cercaste com uma sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Esta passagem destaca a forma como Deus protege seus fiéis, criando uma cerca de segurança em torno deles, suas famílias e seus bens. Deus também nos cerca com sua palavra, que é uma poderosa fonte de proteção espiritual. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus é descrita como a espada do Espírito. Esta metáfora mostra como a Bíblia pode ser usada para nos defender contra os ataques espirituais. Memorizar e meditar nas Escrituras fortalece nossa fé e nos dá as ferramentas necessárias para resistir às tentações e às forças malignas que tentam nos desviar do caminho de Deus.
A fé desempenha um papel crucial na ativação das cercas de proteção divina. Em Hebreus 11, 6, lemos: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A confiança em Deus e na sua capacidade de nos proteger é fundamental para experimentar plenamente sua proteção. Quanto mais confiamos em Deus, mais conscientes nos tornamos de sua presença protetora em nossas vidas. As orações dos crentes também contribuem para a manutenção das cercas de proteção divina. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos encoraja a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. Ele continua dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Através da oração, pedimos a proteção de Deus e fortalecemos as barreiras espirituais que nos mantêm seguros. As cercas de proteção divina são uma expressão do amor incondicional de Deus por nós. Em Romanos 8, 38, 39, Paulo declara: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta passagem reforça que nada pode nos separar do amor e da proteção de Deus. É importante lembrar que as cercas de proteção divina não significam que nunca enfrentaremos dificuldades ou perigos. Em vez disso, significam que, quando enfrentarmos esses desafios, podemos ter certeza de que Deus está conosco, nos guiando e nos protegendo. Em Isaías 43, 2, Deus promete: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta promessa nos assegura que, mesmo nas situações mais difíceis, a proteção de Deus é constante. Finalmente, as cercas de proteção divina nos convidam a viver com gratidão e confiança. Saber que Deus nos protege de maneiras que nem sempre podemos ver ou entender nos inspira a confiar plenamente nele e a agradecer por sua constante vigilância. A cada dia, podemos viver com a certeza de que estamos cercados pelo amor e pela proteção de Deus, que cuida de nós com uma dedicação inabalável. Esta confiança nos capacita a enfrentar o futuro com coragem e esperança, sabendo que estamos sempre sob a guarda do nosso Pai Celestial. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida dos crentes, atuando como guia e conselheiro. Em João 14, 26, Jesus promete: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esta promessa assegura aos crentes que o Espírito Santo está presente para ensinar, orientar e lembrar-nos dos ensinamentos de Jesus, servindo como uma bússola espiritual em nossa jornada de fé. A orientação do Espírito Santo é uma forma de proteção divina que nos ajuda a tomar decisões sábias e evitar erros. Em Romanos 8,14 lemos: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito significa permitir que Ele influencie nossas escolhas e ações, garantindo que sigamos o caminho que Deus preparou para nós. Esta orientação é crucial para viver uma vida que honra a Deus e reflete seus propósitos. O Espírito Santo também nos ajuda a discernir a verdade em um mundo cheio de enganos e falsas doutrinas. Em 1 João 4:1, somos advertidos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Através do discernimento dado pelo Espírito Santo, podemos identificar e evitar ensinamentos que se afastam da verdade bíblica, mantendo-nos firmes na fé. Além de guiar nossas decisões, o Espírito Santo nos conforta em momentos de angústia e sofrimento. Em João 14,16, Jesus diz: E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este Consolador está sempre presente para nos oferecer paz e conforto, mesmo nas situações mais difíceis, lembrando-nos do amor e da promessa de Deus de nunca nos abandonar. A orientação do Espírito Santo é uma experiência diária e contínua para os crentes. Em Gálatas 5:25, Paulo escreve: "Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito." Isto significa que devemos estar atentos à orientação do Espírito em todas as áreas da nossa vida, buscando sua direção não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas diárias. Esta dependência contínua do Espírito nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Uma maneira prática de buscar a orientação do Espírito Santo é através da oração e da leitura da Bíblia. Em Tiago 1:5, somos encorajados: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada." A oração nos conecta com Deus e nos abre para a influência do Espírito Santo, enquanto a leitura das Escrituras nos fornece a base para entender sua orientação. O Espírito Santo também nos fortalece para resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Em Gálatas 5:16, Paulo aconselha: "Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne." Ao viver de acordo com a orientação do Espírito, somos capacitados a vencer as tentações que enfrentamos, vivendo de maneira que agrada a Deus e reflete a transformação que Ele opera em nossas vidas. A orientação do Espírito Santo nos leva a uma vida de serviço e amor ao próximo. Em Atos 1:8, Jesus declara: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." O poder do Espírito nos capacita a testemunhar e a servir aos outros, cumprindo a grande comissão de compartilhar o Evangelho e demonstrar o amor de Deus através de nossas ações. O Espírito Santo também nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança." Este fruto é evidência da presença do Espírito Santo em nós, moldando nosso caráter para refletir as qualidades de Cristo. À medida que permitimos que o Espírito trabalhe em nós, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Finalmente, a orientação do Espírito Santo nos dá esperança e segurança para o futuro. Em Romanos 15:13, Paulo ora: "Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo." Esta esperança é baseada na certeza de que Deus está no controle e que o Espírito Santo nos guiará através de todas as incertezas e desafios que possamos enfrentar. Com a orientação do Espírito, podemos enfrentar o futuro com confiança e alegria, sabendo que estamos sempre sob a proteção e direção de Deus. O sangue de Jesus é um dos elementos mais poderosos e significativos da fé cristã, simbolizando a redenção e a proteção divina. Em Apocalipse 12:11 está escrito: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Este versículo destaca o poder do sangue de Jesus em nos dar vitória sobre as forças do mal, garantindo nossa proteção espiritual e eterna. Através do sangue de Jesus, recebemos a remissão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Em Efésios 1:7, Paulo afirma: "Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça." Esta passagem reforça a ideia de que o sangue de Jesus é a chave para a nossa salvação, limpando-nos de toda iniquidade e nos tornando aceitáveis diante de Deus. O sangue de Jesus não apenas nos redime, mas também nos protege contra os ataques do inimigo. Em Êxodo 12:13, lemos sobre a primeira Páscoa:
e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este evento é um poderoso símbolo de como o sangue de Jesus nos cobre e nos protege, assim como o sangue do Cordeiro Pascal protegeu os israelitas. O sangue de Jesus também nos dá acesso direto à presença de Deus. Em Hebreus 10, 19 e 20 lemos: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Esta passagem nos encoraja a nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que o sangue de Jesus abriu o caminho para nós. A eficácia do sangue de Jesus é uma fonte contínua de purificação para os crentes. Em 1 João 1, 7 está escrito: Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta promessa nos assegura que, ao viver em comunhão com Deus e uns com os outros, o sangue de Jesus está continuamente nos purificando e mantendo-nos limpos diante dele. O sangue de Jesus também nos dá poder para vencer as tentações e viver uma vida santa. Em 1 Pedro 1, 18, 19, Pedro escreve: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este sangue precioso nos fortalece e nos capacita a viver de acordo com os padrões de Deus. A proteção oferecida pelo sangue de Jesus é um testemunho do amor sacrificial de Deus por nós. Em Romanos 5, 8, 9, Paulo declara: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Este amor incondicional é a base de toda a proteção que recebemos através do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus se estende a todas as áreas da nossa vida, oferecendo cura física e emocional. Em Isaías 53:5, lemos: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta profecia sobre o sofrimento de Jesus nos assegura que, através de seu sacrifício, recebemos cura e restauração. Através do sangue de Jesus, também recebemos a vitória sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, 55, 57, Paulo exulta: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus e seu sangue derramado garantem nossa vitória final sobre a morte, nos dando a esperança da vida eterna. Finalmente, o sangue de Jesus é um lembrete constante da nova aliança entre Deus e a humanidade. Em Lucas 22:20, durante a última ceia, Jesus declara: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esta nova aliança, selada com o sangue de Jesus, nos assegura que estamos eternamente ligados a Deus através de seu Filho, recebendo sua proteção, graça e amor infinitos. Esta aliança nos convida a viver em constante gratidão e dedicação a Deus, reconhecendo o poder transformador do sangue de Jesus em nossas vidas. Ao longo deste vídeo, exploramos como Deus oferece proteção e garantia divina aos seus filhos de maneiras extraordinárias. Desde sua vigilância constante, a presença dos anjos, as cercas de proteção, a orientação do Espírito Santo, até o poder transformador do sangue de Jesus, vimos que Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de cada aspecto de nossas vidas. Esta proteção divina nos dá confiança e segurança, permitindo-nos viver com fé e coragem em um mundo cheio de incertezas e desafios.
É importante lembrar que essa proteção não significa a ausência de problemas ou dificuldades, mas sim a certeza de que Deus está conosco em todas as situações, guiando e protegendo-nos. Esta compreensão nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva renovada e uma confiança inabalável na fidelidade de Deus. Sua presença constante nos oferece paz e força, sabendo que nunca estamos sozinhos. Se você achou este vídeo edificante e inspirador, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum dos nossos próximos conteúdos, que tem como objetivo fortalecer sua fé e trazer uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Além disso, ao dar um like, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com esta mensagem de esperança e proteção divina. E por falar em próximos conteúdos, se você ainda não assistiu, confira o nosso vídeo anterior. 7 sinais de que o Espírito Santo está em um crente. Não seja enganado. Nele, discutimos como você pode reconhecer a presença do Espírito Santo em sua vida e identificar os sinais claros de sua atuação. É um complemento perfeito para entender ainda mais a ação protetora e orientadora de Deus através do Espírito Santo. Lembre-se, a proteção de Deus é um testemunho do seu amor infinito por nós. Ao confiarmos nele e buscarmos viver de acordo com seus ensinamentos, experimentamos uma paz e segurança que transcendem qualquer circunstância. Que você possa sentir essa proteção e garantia divina em cada momento da sua vida, sabendo que Deus está sempre ao seu lado, cuidando de você com um amor incondicional e eterno. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando como você tem experimentado a proteção divina em sua vida. Seus testemunhos são uma fonte de encorajamento e edificação para todos nós. Que Deus continue abençoando e protegendo você e sua família. Até o próximo vídeo.